então. Pessoal, hoje eu vou falar sobre coeficiente angular. E o coeficiente angular na geometria analítica, ele é representado pela letra M. Da onde vai sair essa letra M? Essa letra M, ela vai ser o ângulo de inclinação da minha reta. Lembrando o seguinte, vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho uma reta, e aqui, em relação a qualquer traço que eu deixar aqui na horizontal, ó, vai formar o mesmo ângulo, que é representado pela letrinha aqui, alfa, que você já deve ter visto em outra oportunidade com os professores de matemática que passaram pela vida de vocês. Se você enxergar aqui, ó, se eu prolongar aqui, eu estou formando aqui um triângulo retângulo. E no triângulo retângulo, eu tenho que saber alguns nomes, mas eu não vou me basear nisso para a aula de hoje, tá? É só para recordar um pouquinho da matéria que vocês deveriam chegar aqui sabendo, tá? Entendam que esse lado está oposto ao ângulo. Se ele está oposto ao ângulo, eu chamo ele de cateto oposto. E esse lado aqui do meu triângulo, ele está próximo ao ângulo. Próximo significa adjacente. Então aqui é o cateto adjacente. A relação que envolve cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Então tem tangente de alfa, é cateto oposto, sobre cateto adjacente. Mas eu não vou utilizar essa fórmula para fazer os meus exercícios, é mais fácil, tá? Então a gente até guarda nos cursinhos de matemática da vida, tem gente que gosta de coca. Para guardar as frasezinhas, nos cursinhos eles usam frases para guardar fórmulas. Mas então quem é o meu cateto oposto e quem é meu cateto adjacente? O cateto oposto é o y. Como é que eu acho essa medida? Eu faço sempre o de cima menos o de baixo, tá? YB menos YA. Está aqui. E quem é essa medida? É o da frente menos o de trás, ou seja, XB menos XA. XB menos XA. Tá? A tangente de alfa, eu só vou substituir pela matéria do terceiro ano, que a gente chama de coeficiente angular, que é a letra M. Então, no lugar da tangente, eu vou colocar M. Então, equivale a dizer que M é igual a YB menos YA sobre XB menos XA. Quem não entendeu nada até aqui, eu quero que você guarde apenas a fórmula. É isso que você tem que saber na matéria do terceiro ano. Lógico que eu gostaria que todo mundo entendesse desde o começo. Mas se você não entendeu, não se preocupe. Você tem que saber aplicar essa fórmula. Lembrando que o YB menos YA é a variação de Y, que eu posso representar por delta Y. E o XB menos XA é a variação do X, que eu posso representar por ΔX. Como eu aplico essa fórmula nos exercícios? Agora vem a parte prática, tá? Calcule o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A e B. Lembrando que isso aqui é o A, aqui é XA, YA. Aqui é B, XB, YB. O que eu quero que vocês façam? Que vocês apliquem essa fórmula. Só isso. Você vai colocar M igual YB menos YA, XB menos XA. É só aplicar a fórmula, mais nada. Você sabe desde o começo. Como que eu aplico a fórmula? YB, só, já marquei, ó. Menos 7 menos o 2. Embaixo, XB, 4 menos o menos 6. 4 menos o menos 6. Vou repassar aí para quem se perdeu nos sinais. Ó, YB menos YA, menos 7, menos da fórmula, o 2. Tá aqui. O XB, 4, menos da fórmula, menos 6. Como tem dois sinais de menos, eu coloquei parênteses para separar. E já falaram aí, menos com menos, mais. Então, repare uma coisa. Aqui você deve 7 e deve 2. Se você deve 7 e deve 2, deve 9. E aqui, quando tem o sinal fora do parênteses e o outro dentro, menos com menos, vira mais. Portanto, fica 4 mais 6, 10. Portanto, o coeficiente angular é menos 9 décimos. Se eu fosse colocar em número decimal, menos 0,9, que é a divisão de 9 por 10. Dividir por 10 é só andar uma casa com a vírgula, virou 0,9. Pronto, acabou. Calculei o meu coeficiente angular. Isso é a inclinação da minha reta. Isso significa o quê? Só para o pessoal ter noção. Já acabou o exercício, tá? Só quero dizer que
se eu tivesse aqui desenhado uma reta, um esboço de uma reta, por dar negativo, ela é decrescente, tá? Ela é decrescente. E ela seria o seguinte, se eu pegar 1 centímetro da minha régua, 1 centímetro da minha régua, ela diminui 0,9 da minha régua, tá? 0,9 centímetros, tá? Sempre essa base é 1 centímetro. Como deu menos, eu diminuo. Se ela desse mais, eu subiria e aí ela ficaria crescente. Quer perguntar? Esse número decimal, você sempre tem que colocar também ou não precisa? Então, eu gostaria que você soubesse os dois. Até porque numa prova de vestibular pode ser que nas alternativas esteja em decimal. Então saiba dividir. Tá? Se der número inteiro, não precisa se preocupar. Tá? Eu vou para o próximo, depois aí se o pessoal quiser tirar mais dúvidas, a gente volta e tira desde o comecinho. Tá? Tem outro caso de coeficiente angular, quando eu tenho a equação geral da reta. Tá? Então aqui eu tenho uma equação geral, e como é que eu pego o coeficiente angular? É só saber os dois primeiros números, onde o A e o B estão representados aqui na fórmula, e sempre o A é negativo. Tá, como assim? Como que eu aplico isso na prática? Calcule o coeficiente angular da equação da reta, 5x mais 2y menos 7 igual a 0. Aqui, daqui, quem que é o A aqui? 5. E quem que é o B aqui? 2. O 2. Então é só aplicar essa fórmula. M é igual a menos A sobre B. O A vale 5, então fica menos 5 e o B vale 2. Poderia ficar menos 5 meios numa prova de vestibular com alternativa, ou dividindo, lembre-se, dividir por 2 é metade. Quanto é metade de 5? 2,5. Ou menos 2,5. Tá? De novo, se eu fosse construir uma reta, só para você ter noção do esboço da reta, como é negativo o nosso coeficiente, ela é decrescente. Se eu fosse colocar a inclinação correta da reta, eu coloco aqui 1 centímetro de régua, e na verdade ela desce 2,5, tá? Menos 2,5 centímetros. E aí você tem desse ponto, esse ponto você traça a reta, e aí ela tem uma inclinação muito maior do que essa aqui. Eu só fiz um esboço para você ter noção, tá? Encerrou a explicação.